Dizem que ele usa uma conexão com animais para perseguir as presas. Se você entra pra lista dele, só tem um jeito de sair. Olá, nerds de todo o multiverso. Eu sou o Igor de Mello. E é o seguinte, o Kraven, o Caçador, tá com a bola toda esse ano. Além de ser um dos principais vilões do game Marvel Spider-Man 2, ele também vai ganhar um filme solo estrelado pelo Aaron Taylor Johnson. Recentemente foi lançado o trailer de Kraven, o Caçador. O novo filme da Sony vai explorar as origens do famoso vilão do Homem-Aranha. E com isso eu vou mostrar alguns detalhes que você pode ter perdido no trailer, além de falar algumas curiosidades bem interessantes do personagem. Foi criado pelo Stan Lee e o Steve Ditko no ano de 1964, e ele estrelou no quadrinho The Amazing Spider-Man 15. Foi apenas uma edição depois da estreia do Duende Verde. E o nome do Kraven é Sergei Kravnov, que nos quadrinhos é um grande caçador russo que passa a caçar o Homem-Aranha. E aí o trailer apresenta uma abordagem inovadora na história de Kraven, que difere da narrativa cômica original. Tradicionalmente, o Kraven obtém os seus poderes através de uma poção mágica oferecida pela Calypso. E não é a banda, tá? É uma feiticeira chamada Calypso que dá os poderes pro Kraven. Só que o trailer já mostra que essa origem vai ser totalmente diferente, porque foi mostrado que ele vai ganhar os poderes após um encontro significativo com um leão, aparentemente radioativo, vai dar os poderes para ele. E isso, de certa forma, é para destacar a conexão intensa que Kraven tem com o reino animal. E a sinopse do longa começa com o seguinte: vilões não nascem, vilões se criam. Pois Kraven o Caçador é a história visceral sobre o porquê e como um dos vilões mais icônicos da Marvel foi criado. Ambientado antes de sua famosa vingança contra o Homem-Aranha, Aaron Taylor Johnson estrela como Kraven nessa versão violenta da história. Um ponto interessante, porque a sinopse já destaca que se passa antes dele combater o Homem-Aranha. Então, isso pode sugerir que no futuro a Sony tem plano sim de fazer com que essa versão do Kraven casse uma versão do Homem-Aranha, qual ainda não sabemos. E lembrando que o filme vai estrear dia 5 de outubro nos cinemas. E se o roteiro fizer bem a lição de casa, dá para fazer um filme muito interessante. Porque o Kraven é um dos grandes estrategistas do universo Marvel. Ele tem o talento de encontrar rapidamente as fraquezas de seu oponente. E ele também tem vastas habilidades de diversos estilos de luta, que fazem com que ele seja um baita oponente no mano a mano. E ele também é conhecido por saber usar muito bem as lanças e facas. E se isso não fosse o bastante, ele também ganhou habilidades acima da média. As habilidades que ele ganhou aumentou a sua força drasticamente, além de sua velocidade e resistência. E claro, a sua taxa de envelhecimento foi diminuída. Então, nos quadrinhos, apesar dele parecer ter 30 e poucos anos, ele já possui décadas de experiência. Usando um exemplo da força dele, nos quadrinhos, o seu nível de força e velocidade consegue estar acima até do Capitão América, que Kraven consegue levantar 2 toneladas. Além disso, ele tem um olfato e audição fora do normal. E no trailer nós já podemos ver que a maioria dessas habilidades vão estar presentes no filme. Porque vemos aquela cena de ação onde ele persegue um carro em alta velocidade e já vemos vários dos poderes dele. A agilidade aumentada, ele pulando e entrando dentro do carro, ele usando os sentidos. Então isso indica que pelo menos nas habilidades a adaptação vai ser bem fiel. É o seguinte, o Kraven é principalmente conhecido por ser um grande vilão do Homem-Aranha. Muitos se questionam por que ele odeia o herói. Ele concentra tanto sua atenção no Homem-Aranha e não em outros personagens como o Thor ou o Hulk, por exemplo, que são até mais poderosos que o Homem-Aranha. Assim, apesar do Kraven já ter tido conflitos com outros heróis da Marvel, como por exemplo o Pantera Negra, mas seu foco sempre continua sendo o Homem-Aranha. Isso se dá pelo seguinte: no início de sua carreira, o Homem-Aranha derrotou o meio-irmão de Kraven, o Camaleão, que vamos falar dele daqui a pouco. Também derrotou o próprio Kraven. Isso feriu o ego dele, que não consegue aceitar a derrota. Então ele continua voltando sua atenção para o Homem-Aranha porque ele continua superando o Kraven. E ele é um caçador que não desiste até que consiga derrotar sua presa. Então ele concentra todos os seus esforços no Homem-Aranha. Até que existe uma famosa história do vilão, do qual ele finalmente consegue derrotar o Aracnídeo. Porque uma das histórias que fez o Kraven ficar amplamente conhecido foi a icônica HQ A Última Caçada de Kraven, de 1987. E nessa história, ele supostamente mata o Homem-Aranha, enterra seu corpo e veste seu uniforme para provar que é um Homem-Aranha superior ao Peter Parker. No entanto, o Homem-Aranha consegue se recuperar e confrontar Kraven,
Mas no fim, Kraven meio que desiste de lutar, porque naquele momento ele se considera um vencedor. Ele foi capaz de conseguir seu objetivo. Então se retira do cenário de vilões por um bom tempo. Tanto que, após isso, o personagem meio que se aposentou e não apareceu novamente até o ano de 2009. Então foi interessante porque o personagem teve uma construção de arco. Ele passou muito tempo tentando derrotar o Homem-Aranha e quando conseguiu, ele simplesmente se retirou do cenário, ficando anos fora. Eu achei isso muito interessante. E já que estamos falando de Kraven e Homem-Aranha, uma cena que chamou a atenção no trailer do filme é aquela onde mostra aranhas descendo em direção ao Kraven. Isso pode ser uma referência à HQ A Última Caçada de Kraven, assim como também pode ser uma homenagem à edição 31 de Web of Spider-Man, que retrata Kraven mastigando aracnídeos que estavam cobrindo ele por completo. E esse momento simboliza a obsessão de Kraven, e colocando em termos animais, digamos assim, ele tem uma obsessão em consumir o seu inimigo Homem-Aranha. Só que, na verdade, a obsessão que ele tem pelo herói é que acaba o consumindo, porque ele faz várias loucuras só para conseguir ser o vencedor. E a prévia do filme também deixa evidente outra coisa, que eles estão dando uma grande importância ao elemento dramático e familiar da história de fundo do personagem principal. Porque o seu pai, que é interpretado pelo Russell Crowe, não é o único parente com quem ele terá conflitos. Porque também temos alguns vislumbres do meio-irmão de Kraven, Dmitry Smerdyakov, que também é conhecido nos quadrinhos por ser um vilão do Homem-Aranha, que é o Camaleão. E no trailer fica claro que o personagem não aprova a busca brutal de seu irmão por justiça. Isso sugere que ele pode ter uma fibra moral mais forte que sua contraparte dos quadrinhos, ao menos no começo da história. E o Camaleão é um inimigo muito interessante do Homem-Aranha, porque ele tem o poder de se disfarçar de qualquer pessoa. Já deu muito trabalho para o aracnídeo. E a sua introdução no filme já pode indicar que, em algum momento desse filme ou do futuro, o personagem vai virar, sim, o Camaleão. Isso já foi meio que indicado por membros do elenco, que disse que o filme terá uma grande lista de antagonistas. Já que estamos falando em vilões, também tem outra aparição muito interessante no trailer. Essa empolgou, que é a do Rhino, que nos quadrinhos é um membro da máfia russa, que ganha poderes e invencibilidade extraordinárias por meio de um procedimento experimental que dá a ele um corpo de rinoceronte. E o trailer apresenta ele antes da transformação, sugerindo que vai haver alguma rivalidade entre ele e o Kraven para que isso desencadeie um conflito futuramente. E pelo menos dessa vez eles vão acertar no visual do Rhino. Porque aquela ideia do espetáculo Homem-Aranha 2, do Rhino ser um cara dentro de um robô em formato de rinoceronte, não funcionou. Mas pelo jeito o filme do Kraven vai conseguir colocar o vilão como uma ameaça realmente legítima, o que eu acho bem interessante. Porque é de fato uma ameaça. É como se ele estivesse lutando com um personagem quase nível Hulk. Então dá para trabalhar esse personagem de uma maneira que não fique ridícula. E ele é apresentado apenas nos momentos finais do trailer, onde mostra ele aplicando uma espécie de injeção no braço e isso ativando seus poderes e habilidades de rinoceronte. E assim, embora essa provocação do Rhino no trailer possa ter empolgado, mas calma aí, porque o ator que vai dar vida ao personagem jogou um balde de água fria nos fãs. Ele disse em entrevista que só se transforma no final do filme. Aí isso pode ser interpretado de duas maneiras. Ou no clímax, né, onde ele vai ser a ameaça principal, ou então no final mesmo, só para dar um gancho para uma sequência. E se fizerem isso eu vou ficar puto, viu? Tem que virar Rhino antes do final do filme para o Kraven partir para cima dele, porque é isso que o povo quer ver, inclusive eu. Rhino versus Kraven. E aí, falando em o que o povo quer ver, foi muito legal ver o Kraven vestindo seu icônico colete, que preserva o seu visual clássico dos quadrinhos, ao mesmo tempo que traz um design original. E assim, a maioria dos filmes baseados em história em quadrinhos sempre faz algumas alterações para adaptar a narrativa dos quadrinhos para as telas. Às vezes, para poder contar uma história interessante e inédita, os escritores modificam as origens ou o contexto de um personagem. No caso de Kraven, eles parecem que mudaram as motivações do personagem, porque tem uma cena que Kraven está caçando por um motivo específico, porque ele diz o seguinte: O meu pai traz maldade para esse mundo. Eu tô aqui para tirar. E como esse é um filme que conta as origens do personagem, a gente pode entender que isso acontece principalmente antes dele se tornar o caçador brutal e determinado a capturar sua presa mais famosa, que é o Homem-Aranha. E assim, nos quadrinhos, o Kraven é um homem perturbado que foi espancado na infância pelo seu pai alcoólatra. E aí, posteriormente, ele se torna um caçador de animais selvagens
e mata todas as criaturas desejadas em sua lista antes de voltar sua atenção para o Spider-Man. Porque o herói representa um animal que assombrou seus pesadelos desde a infância, quando sua mãe estava internada em um hospício, tornando assim uma espécie de obsessão pessoal para ele. Então, embora alguns elementos dessa origem aparecem representados no trailer, como a presença de seu pai e as cenas das aranhas e tal, o filme parece adotar uma abordagem em que ele se torna um anti-herói que busca corrigir os erros do mundo, embora de maneira meio brutal às vezes. E essa mudança de um caçador impiedoso de grandes presas, cujo único desejo é matar, para um homem que procura eliminar o mal causado por sua relação paterna, é uma transformação bastante significativa, que, se trabalhada de uma maneira legal, pode ficar interessante. E como ele é um personagem diretamente ligado ao Homem-Aranha, muitos fãs, inclusive eu, esperam a presença ou alguma participação especial, seja do Peter Parker ou do Homem-Aranha. Mas até então, não temos uma confirmação disso. E se aparecesse, ficaria a dúvida de qual ator seria. E não apenas nós fãs queremos ver esse confronto, como o ator principal também. Porque após a estreia do trailer de Kraven, o Aaron Taylor Johnson compartilhou a prévia em suas redes sociais com a legenda, abre aspas, Homem-Aranha, estou chegando para te pegar. Então talvez dentro do filme já tenhamos alguma provocação a respeito disso. E eu particularmente acho que daria um filme bem interessante, o confronto desses dois. Uma vibe animal caçando mesmo. E eu confesso que esse trailer me deixou hypado para assistir. E desde Venom até agora, esse vai ser o único filme de vilões que a Sony está fazendo que eu vou realmente ver no cinema. Os outros eu esperei para assistir em casa. E agora eu quero saber de vocês, quais são as suas expectativas para Kraven o Caçador? Me conta aí nos comentários. E eu vou ficando por aqui, mas enquanto isso, tá aparecendo uns vídeos antigos do canal para você dar uma olhada e ficar atento do conteúdo aqui do Projeção Nerd, tá legal? Então é isso, até o próximo vídeo. Valeu!